Alessandra, queria te agradecer por participar do nosso Literatura em Rede. É um prazer estar falando contigo aí. Você está no Rio? Tá em São Paulo? Prazer é meu, Rodrigo. Não, estou no Rio. Estou aqui na quarentena carioca. Eu queria que tu me falasse, para ti particularmente, qual é a importância, né? Tu trabalha tu também é cantora e atriz, né? A Uhum. leitura é muito importante, não? Muito importante, não só pelo conhecimento, mas também em termos de inspiração, né? Você precisa estar imbuído o tempo inteiro de tudo. E acho que, sobretudo, é um veículo que alimenta ainda a língua portuguesa, que está tão distorcida, né? Hoje em dia a gente vê a língua portuguesa tão mal escrita, tão cheia de erros, infelizmente. E eu acho que é muito importante justamente você sempre ter essa conexão com a leitura, porque a leitura pode te levar para um caminho certo, né? Se você lê bons autores, se lê bons jornalistas, boas matérias, porque hoje em dia a língua portuguesa, infelizmente, está muito deturpada, né? E eu acho que a gente tem que tentar preservar isso de alguma forma, né? E sem falar que a leitura leva a gente para um outro lugar, né? É muito além da imaginação, ela conduz a gente a lugares que a gente não tem controle, no caso, né? A leitura conduz a mente da gente a lugares novos, a sensações novas, que também são diferentes das situações físicas que a gente vive. Então, acho que isso que é o mais bonito. Que eu ia te perguntar, tu lembra qual foi o primeiro livro que tu leu? Nossa! Assim, tipo, claro que a gente, quando é criança, lê vários livrinhos e tal, mas qual foi o primeiro que te marcou, então, vou te ajudar. Eu acho que o Pequeno Príncipe. O Primeiro Príncipe. O Pequeno Príncipe, que é o clássico, né? Quando você é criança e os pais dão. Mas assim, poxa, agora não me vem à mente, mas eu lembro dele assim com 7, 8 anos, alguma coisa assim. Eu comecei a ler com 6 anos. E, ironicamente, a minha primeira frase eu li num gibi, porque eu gostava de ficar olhando as figuras, né, os quadrinhos, e aí, de repente, eu comecei a ler e eu tenho essa imagem na cabeça, porque eu comecei a ler uma frase que era a nave Palomino, era uma coisa de ficção científica, e a minha avó falou, olha que engraçado, ela está inventando a história, daí, de repente, eles pegaram o gibi e viram que eu estava lendo, então, nossa, ela está lendo, então, Que foi bacana. muito bacana, assim. Então, eu tenho essa lembrança da primeira leitura, né? E a tua opção por ser atriz, eu não sei, tu começou sendo atriz e depois começou a cantar, isso veio junto, mas a Não. literatura tem essa interferência, ajudou um pouco a isso? Com certeza, com certeza. Eu, na verdade, eu comecei como cantora, mas o meu primeiro desejo, paralelo aos dois, né, sempre foi ser atriz. Tanto é que quando eu desejei realmente ser atriz, eu devia ter uns 13, 14 anos. E eu já cantava, na verdade. E aí eu lembro que justamente através da literatura eu comecei a ler Shakespeare, as peças. Então aquilo foi me aumentando o desejo de ser atriz. Mas eu era muito tímida. Não tinha coragem, por exemplo, de me matricular num curso do Grupo Presença em Santa Maria para fazer aula. Eu era muito tímida. E aí eu acabei indo para a música, em primeiro lugar, porque eu acho que o canto me permitia me expressar sem tanta timidez, né? Porque eu estava cantando ali e eu tinha aquela troca de energia com as pessoas. Mas, com certeza, a literatura foi muito influente. Tanto é que eu lembro que, nessa época de 13, 14 anos, eu comecei a ler também as tragédias gregas, e todo mundo achava que eu era maluca, porque eu ficava lendo Sófocles. Mas era uma coisa que eu queria, e realmente era pesado, né? Sim, Uma leitura pesada. é um texto denso, né? Apesar de ser uma peça, né, de serem o formato dela, né, ser um diálogos e serem falas, Sim, é uma leitura densa que traz histórias também. É interessante. exatamente. Todas muito trágicas. E Uhum. aí eu fiz essa transição para Shakespeare, né? O primeiro livro que eu li foi Romeu e Julieta. E aí, justamente por estar com 13 anos, por ter aquela identificação, né, de você achar que você pode ser a Julieta, toda,
toda essa história. E aí aquilo me imbuía muito, porque realmente a obra do Shakespeare é muito poderosa, é uma obra que tem um amor muito latente, então isso te faz realmente conectar com o sentimento. A mim, pelo menos até hoje, assim, quando eu leio as peças dele, ou se eu faço algum trabalho relacionado, isso sempre me remete para esse lugar. E é graças à leitura, isso já vem bem de antes. Tu citou Shakespeare, né, que é marcado por belos textos, né, por textos bastante poéticos, bastante, né, bonitos. E tu também me falou, antes da gente começar a nossa conversa, que tu escolheu um livro. Eu queria que tu me contasse, falando em belos textos, que autor que tu escolheu e que livro é esse? Pois é, já que se tratava também de uma matéria para o nosso amado Diário de Santa Maria, eu escolhi o Mário Quintana, que é meu poeta favorito. Eu amo, amo, amo de paixão. E o livro é Esconderijos do Tempo, que foi um livro que ele escreveu depois dos 70 anos de idade e fala justamente dessa passagem do tempo, como tudo passa tão rápido, quanto a gente pode deixar de viver as coisas que a gente acha que tem um determinado controle e não tem, né? E que tudo passa muito rápido, que infelizmente, né? Eu acho que hoje em dia tudo passa mais rápido ainda, né? Se naquela época ele já interpretava dessa forma, imagina agora, né? Que a gente tem tanta informação assim. Então, e o Mário Quintana eu admiro demais, assim, porque ele tem leveza, ele tem ironia, ele tem uma acidez. Eu acho ele muito delicado também. Volta e meia, quando eu quero me inspirar para alguma coisa, ou para algum trabalho, ou para algum momento de vida, eu sempre corro assim atrás das poesias dele.